eu sou Juliana Espíndola, está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar se o uso do amianto deve continuar proibido em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Leis locais vetaram o uso da substância nos dois estados, contrariando uma lei federal que permite o uso do amianto com cuidados especiais. A votação tem dividido o debate sobre o uso do amianto no Brasil. O presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, afirma que as leis estaduais vão de encontro ao texto da Constituição Federal quando estabelecem que a saúde da população precisa ser preservada. Já o ministro do Supremo, Marco Aurélio, argumenta que a nocividade do amianto não é consensual entre os pesquisadores. E enquanto a votação tramita no âmbito jurídico, entre os organismos de saúde nacionais e internacionais, não há nenhuma dúvida de que a substância traga malefícios à saúde. As próprias autoridades, eles colocam a questão econômica acima da questão da saúde. Esse, eu acho, para mim, o maior problema. O amianto não tem como trabalhar ele de uso seguro em nenhum local, nem no ambiente de trabalho, e muito menos quando o amianto ganha as ruas, né, para o consumo, para o uso da telha, por exemplo, em que você não tem como controlar na construção civil, não tem como controlar na hora de retirar, não tem como controlar o desgaste dessa telha. Então é um risco muito difuso que vai atingir toda a população. Então esse é um problema de saúde pública. O amianto, também conhecido como asbesto, é uma substância presente em fibras minerais extraídas de rochas. É amplamente utilizado na fabricação de telhas, caixas d'água e freios de carro. A exposição ao amianto pode acontecer através do trabalho ou no dia a dia, com o desgaste natural do produto, que libera um pó que, ao ser inalado, pode atingir o pulmão. No trabalhador exposto, o risco maior é para a asbestose, que é uma fibrose pulmonar, o que faz com que esse trabalhador tenha dificuldade para respirar ao longo da sua vida. Agora, de um modo geral, o que levou os países a proibir foi a relação com o câncer. Tanto o câncer de pulmão quanto o câncer da pleura, que é uma película que recobre o pulmão, chamada de mesotelioma, né? Esse câncer é um câncer muito agressivo, tem uma alta letalidade, quase que 80% das pessoas que têm esse câncer vão a óbito em torno de 12 meses, não sobrevivem mais do que 3 anos. O sistema de informação do SUS mostrou que em 10 anos morreram mais de 2.000 pessoas em razão do câncer relacionado ao amianto no Brasil. A doença atinge geralmente as pessoas acima dos 50 anos de idade, independentemente do tempo de exposição ao produto. O tempo de latência até o desenvolvimento de um câncer é de aproximadamente 40 anos após a primeira exposição. Do ano 2000 até o ano de 2010, o custo dos problemas relacionados ao amianto para o Sistema Único de Saúde foi de R$ 291 milhões. Custo esse que poderia ser evitado com alternativas à substância. Já existem, por exemplo, caixas d'água feitas com fibra de vidro. O Brasil hoje é o terceiro produtor da fibra, perde para a Rússia e China, e a gente está aliado a esses dois países que não têm nenhum controle sobre essas fibras carcinogênicas. E eu acho que é a pressão econômica, né? Essa pressão econômica é, na verdade, de uma única mina que tem no Brasil. Isso é que mais impressiona, que fica no estado de Goiás. O amianto já foi banido em 66 países em todo o mundo. A Organização Pan-Americana de Saúde informou que a supertempestade Sandy afetou direta ou indiretamente 4,5 milhões de pessoas. De acordo com a OPAS, pelo menos 5 países da região caribenha foram fortemente impactados. Um deles é o Haiti, onde aproximadamente 20.000 pessoas tiveram suas casas completamente destruídas. O Haiti foi um dos países mais afetados pela supertempestade Sandy. Além da destruição das casas, há uma forte preocupação com as condições de habitação e saúde daqueles haitianos que sequer tinham conseguido se recuperar dos danos causados pelo terremoto que atingiu o país em janeiro de 2010. São pessoas que ainda vivem em acampamentos improvisados e em situação de extrema vulnerabilidade. Agora, a maior preocupação das autoridades é com a insegurança alimentar na região. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas no país estejam tendo que lidar com a insegurança alimentar depois da passagem da supertempestade.
Ela pode ter acabado de destruir o que as colheitas produziram num ano em que o país sofreu com um longo período de seca e a passagem de um furacão. E pensar que o Haiti se preparou para a chegada de Sandy. A MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, apoiou o país com estoques de alimentos, barracas, lonas, kits médicos e kits de higiene. De acordo com o chefe de operação do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários no Haiti, Johan Peilman, o país esteve relativamente bem preparado. Ele afirmou que o Haiti é vulnerável não só por conta da pobreza, mas por ter ficado por décadas exposto a ações de desmatamento e erosões. O governo brasileiro anunciou que vai enviar assistência humanitária às vítimas da supertempestade no Haiti. Ao todo, 100 mil dólares serão repassados para a realização de compras e distribuição de insumos prioritários no atendimento aos flagelados. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Butantan revelou que o veneno da cobra cascavel é eficaz no tratamento de células cancerígenas. A utilização da toxina crotamina aumentou a sobrevida de camundongos com câncer de pele em até 70%. A substância atrasou o desenvolvimento do tumor sem apresentar os mesmos efeitos colaterais de outras drogas. A toxina, que mata as células cancerígenas sem afetar as células normais, já foi patenteada no Brasil. Ficarão abertas de 9 a 12 de novembro as inscrições para projetos de pesquisa em doenças negligenciadas e em terapia celular. A iniciativa tem a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Saúde e CNPq. E seguem abertas as inscrições para o Prêmio Inova SUS Carreira. O objetivo é reconhecer o trabalho de secretarias municipais e estaduais que tenham se destacado pela elaboração e implantação de planos de cargos, carreiras e salários. A Organização Mundial da Saúde divulgou um novo relatório com os números da malária no mundo. O estudo foi feito em parceria com uma ONG internacionalmente reconhecida por suas iniciativas para fazer recuar o avanço da doença no mundo. O estudo ganhou o nome Derrotando a Malária na Ásia, no Pacífico, nas Américas, no Oriente Médio e na Europa. Mas foram os dados registrados no continente americano os mais significativos. O relatório mostra que entre os anos 2000 e 2010, houve uma redução de 40% dos casos da doença na região, passando de 1.180.000 casos para cerca de 670.000 notificações neste período. Ainda de acordo com o documento, os países que estão mais próximos da erradicação da malária são Argentina, El Salvador, México e Paraguai. Já a República Dominicana, Haiti e Venezuela foram os países que mais registraram novos casos na última década. O estudo destaca que o acesso limitado a serviços de saúde, a pobreza extrema e os assentamentos de difícil acesso persistem como os principais desafios para os países que registram as mais altas incidências de malária. Ao todo, 21 países nas Américas lutam para controlar a doença transmitida pela picada de mosquitos infectados. De acordo com o relatório, só em 2010 foram registrados 34 milhões de casos de malária no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde repassou 15 milhões de reais no ano passado para a instalação de mais de 1 milhão de mosquiteiros com inseticidas. Os recursos também foram aplicados na aquisição de 194 microscópios para a rede de diagnósticos de malária, 39 caminhonetes e 250 mil testes rápidos para a verificação da doença. O Jornal da Saúde fica por aqui e a gente volta a se ver na próxima edição. Até lá!